São Paulo conseguiu. No dia 12 de junho de 2014, às 5 horas da tarde, o estádio do Corinthians, na zona leste da cidade, será o palco da abertura da próxima Copa do Mundo de Futebol. Na sede da FIFA, em Zurique, na Suíça, o anúncio esperado. Will be in São Paulo. E comemorado por operários que trabalham nas obras do popular estádio Itaquerão, autoridades e gente que já ergueu a Taça do Mundo. O caminho da seleção vai começar em São Paulo, depois Fortaleza e Brasília, no final da primeira fase. Se terminar em primeiro na chave, o Brasil segue para Belo Horizonte. Se ficar em segundo, disputa as oitavas de final em Fortaleza. Nas quartas de final, o Brasil jogaria em Fortaleza ou Salvador. As semifinais serão em Belo Horizonte e São Paulo. E, curiosamente, o Brasil só vai entrar em campo no Maracanã se chegar à decisão. Depois das comemorações é hora de voltar ao trabalho. Afinal, ainda há muito por fazer para garantir que daqui 960 dias seja dado aqui o pontapé inicial do maior evento mundial do futebol. Dizer que redobra o nosso esforço nesse trabalho para a infraestrutura aqui para a região. A demora para o início das obras excluiu São Paulo da Copa das Confederações, evento teste um ano antes da Copa do Mundo, disputado pelo país sede, o atual campeão mundial e os campeões continentais. Hoje, apenas 13% das obras do Itaquerão estão prontas. Pelo mesmo motivo, estão fora da Copa das Confederações as cidades de Porto Alegre, que ainda não têm contrato assinado para a reforma do estádio Beira-Rio, e Curitiba, que não iniciou a ampliação da Arena da Baixada. Pior ainda é a situação da Arena das Dunas, em Natal, que nem começou as fundações. O atraso fez a FIFA deixar as cidades de Recife e Salvador de sobreaviso para a Copa das Confederações. Rio de Janeiro e Belo Horizonte, apesar das greves dos operários, mas Fortaleza e Brasília são as cidades mais adiantadas. Por isso, vão sediar o evento teste da Copa em julho de 2013. Para o Sindicato da Arquitetura e Engenharia, a falta de planejamento nas obras pode custar caro. Toda vez que você aperta o prazo, você tem risco de maior custo e risco com relação à qualidade, né? E também risco com relação aos prazos. E risco de superfaturamento, etc, etc, que a gente já vem dizendo aqui. Olha, ontem você viu aqui no Jornal da Cultura que a Lei Geral da Copa pode prejudicar o funcionamento de empresas localizadas ao redor dos estádios. E hoje nós vamos mostrar que a legislação do torneio da FIFA também mexe com direitos do consumidor. Em qualquer loja, ou mesmo nos estádios brasileiros, a regra para consumidores e fornecedores é uma só: o Código de Defesa do Consumidor. Mas durante o Mundial de 2014 pairam dúvidas. Isso porque a Lei Geral da Copa, em tramitação no Congresso Nacional, traz pontos que contrariam a legislação brasileira. A Lei Geral da Copa ela viola o Código de Defesa do Consumidor, viola expressamente e nem considera o Código do Consumidor como lei subsidiária, lei que vai ser aplicada junto. Então o que vai acontecer? Com esse conflito vai haver um impasse judicial muito grande, muitos problemas vão ter que ser resolvidos na Justiça, a Justiça não vai ter tempo hábil para resolver esses problemas, vai passar a Copa e o consumidor vai ficar prejudicado de qualquer maneira. Pelo texto, a FIFA terá plenos poderes para estabelecer o preço dos ingressos. Isso permitiria até mesmo a suspensão da meia entrada para estudantes, que funciona em vários estados do país, e para os idosos. A entidade máxima do futebol também poderá multar os torcedores que desistirem da compra, o que anula o princípio do arrependimento até 7 dias após a compra, previsto na legislação brasileira. A FIFA também pode promover a venda dos ingressos dos jogos de menor interesse por parte do torcedor, em conjunto com aqueles que são mais disputados. Mas isso configura a venda casada e é mais um ponto de conflito entre a Lei Geral da Copa e o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. A comissão especial que analisa a Lei Geral da Copa se reuniu ontem e decidiu que audiências públicas serão realizadas antes da votação na Câmara e no Senado, o que deve aumentar a pressão da FIFA sobre o governo brasileiro. Mas as entidades que acompanham os passos da organização do torneio
gostaram da medida. A gente considera que essas audiências públicas são momentos fundamentais para discutir com a população brasileira, discutir com os grupos de interesse que são afetados pela Lei Geral da Copa, um denominador comum que não afete esse tipo de parcela da população. Maristela, vamos ao ponto. Faltou o governo brasileiro ler direitinho o que estava assinando e tomar conhecimento dessa Lei Geral da Copa? Duas alternativas. Ou faltou profissionalismo ou eles estavam de má fé, porque é obrigação dos negociadores, isso resulta num contrato, né? Então, as partes, mesmo durante a negociação, têm a obrigação de informar a outra sobre a sua legislação específica. Então, o Brasil deveria ter informado a FIFA, a quem estava negociando em nome da FIFA, quais eram as exigências do direito brasileiro, quais são as regras do direito brasileiro e que essas regras não poderiam ser feridas, ser maculadas por conta desse contrato. Então, nesses contratos com a FIFA, essas cláusulas deveriam desaparecer. Elas foram mantidas, então elas estão em desacordo, elas estão em conflito com o direito brasileiro. O que prevalece? Ora, é o direito brasileiro. Então, o que caberá à FIFA é discutir esses contratos na justiça brasileira ou no sistema arbitral, que é provavelmente o que tem nesses contratos com a FIFA, e pegar uma indenização do governo brasileiro ou até mesmo buscar o rompimento do contrato. Mas ou falta de profissionalismo na medida de que não levou em consideração a obrigação de informar, então não sabia que isso deveria ser informado, ou estava mesmo de má fé e não informou. Olha, o Sandro comenta que é lamentável presenciar notícias da Copa 2014 e o Brasil sem escolas, hospitais, segurança e repleto de corrupção. Não, acho que uma coisa importante é lembrar que a FIFA é, em larga medida, uma entidade com práticas mafiosas, né? Quer dizer, o que eles fazem é simplesmente todo esse tipo de comportamento. É um comportamento muito claramente tipificado como no limite da má-fé. Quer dizer, eles fizeram isso na África do Sul, quer dizer, eles utilizam países mais frágeis para tentar passar situações onde são várias empresas ligadas à FIFA que vão tendo monopólio de vários serviços e coisas dessa natureza. Então é importante que o governo brasileiro não admita que esse tipo de coisa se transforme numa regra geral, né? O Supremo Tribunal Federal adiou a entrada em vigor do aumento do IPI para carros importados. A medida do governo passou a valer no mês passado, mas o Supremo entende que é inconstitucional aumentar imposto de uma hora para outra. Por esse motivo, o IPI só vai subir em 15 de dezembro, ou seja, 90 dias após o anúncio do governo. Vão recolher mais imposto carros produzidos fora do Mercosul, que não têm o mínimo de 65% de peças produzidas aqui no Brasil. A seguir, 105 anos do voo do 14 bis. Veja também, FBI ajuda a investigar como o lixo hospitalar americano veio parar no Brasil.